A perspectiva de uma guerra global não é apenas uma possibilidade, mas um tema frequentemente associado às profecias bíblicas. Passagens como os capítulos 38 e 39 de Ezequiel descrevem a batalha de Gog e Magog, interpretada por muitos estudiosos como um evento que ocorrerá pouco antes ou durante o período da tribulação. Cristo também alertou sobre a inevitabilidade de conflitos antes de sua segunda vinda, conforme registrado em Mateus 24, 4, 31. Essas palavras têm gerado debates entre teólogos, dividindo opiniões sobre os eventos descritos. Seriam eles específicos da tribulação ou reflexos de um período mais amplo da história da Igreja? Além disso, quando Jesus menciona guerras e rumores de guerras em Mateus 24, 6, 7, muitos veem um paralelo com as descrições de Apocalipse 6, 1, 8, que retratam horrores no início da tribulação. Esse eco entre as Escrituras reforça a ideia de um futuro marcado por instabilidade e conflito global, parte de um plano divino mais amplo. Diante desse cenário, é importante refletir como essas previsões se conectam ao nosso contexto atual. Tensões geopolíticas, crises econômicas, mudanças climáticas e conflitos regionais têm transformado o mundo em um palco de incertezas. A história está caminhando para um desfecho profetizado e, mais importante, qual deve ser o nosso papel nesse panorama? Seremos apenas espectadores, agentes de transformação ou buscadores de entendimento espiritual? De acordo com as Escrituras, é provável que o futuro da humanidade inclua ao menos mais uma guerra mundial. Porém, a Bíblia não limita explicitamente o número de conflitos globais. As guerras mundiais do século XX, embora de impacto avassalador, não são mencionadas diretamente na Bíblia. O foco profético recai sobre a última grande batalha, que culminará com o retorno de Cristo, mas isso não exclui a possibilidade de outros confrontos antes do desfecho final. No livro de Apocalipse, João descreve em detalhes o cenário futuro, começando no capítulo 6, onde a guerra aparece como uma constante nos eventos apocalípticos que antecedem a segunda vinda de Cristo. No capítulo 19, ele narra a última batalha. Cristo, chamado de fiel e verdadeiro, lidera uma guerra justa contra as forças do mal. Nesse confronto, a besta e os reis da terra se unem para enfrentar Cristo e seu exército celestial, mas o resultado é claro: Cristo vence. A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, enquanto os exércitos que os apoiavam são destruídos. Mesmo após essa vitória, as Escrituras indicam um último levante global. Após o reinado milenar de Cristo, Satanás será libertado para enganar as nações e liderar uma nova rebelião. Apocalipse 27, 8. Essa revolta será novamente esmagada, com Satanás sendo definitivamente derrotado e lançado no lago de fogo. Essa sequência de eventos sugere que conflitos serão parte integrante da história humana até o retorno de Cristo. A fome é outro elemento frequentemente mencionado nas Escrituras como um reflexo dos juízos divinos ou das consequências do pecado humano. Em Levítico 26, por exemplo, Deus alerta Israel sobre a escassez que enfrentariam caso desobedecessem às suas leis. Já em Ezequiel 5:16, encontramos uma referência às flechas mortais de fome como instrumento de julgamento. Embora essas passagens tenham um contexto histórico específico, os princípios por trás delas podem ser aplicados para refletir sobre a condição humana em escala global. Na era moderna, crises de fome em regiões como a África ou o Oriente Médio são frequentemente associadas a conflitos, má administração de recursos e injustiças sociais. Muitos interpretam essas condições como um chamado ao arrependimento e a busca por soluções baseadas em valores espirituais e éticos. Atualmente, o Oriente Médio é palco de tensões que muitos associam às profecias bíblicas. A relação conflituosa entre Israel e Irã, por exemplo, é vista por alguns como um prelúdio de uma possível terceira guerra mundial. O que caracteriza uma guerra como mundial? Ela deve envolver múltiplas nações de diferentes continentes, afetando diretamente a dinâmica geopolítica e econômica global. Um exemplo claro é a Segunda Guerra Mundial, cujas batalhas se espalharam pela Europa, África, Ásia e Pacífico, redesenhando fronteiras e alterando o equilíbrio de poder mundial. Essa região, conhecida como o berço da civilização, tem uma história marcada por grandes impérios e disputas territoriais. Segundo a Bíblia, os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, deram origem às nações que povoaram essas terras. Sem, ancestral dos hebreus, árabes e outros povos semitas, ocupa um papel central na narrativa bíblica, conectando a história da região aos eventos proféticos. O Irã, chamado de Pérsia nas Escrituras, desempenha um papel significativo nas narrativas proféticas. Ezequiel 38 e 39 descrevem a Pérsia como parte de uma coalizão que se oporá a Israel nos últimos dias. Embora essas passagens não mencionem explicitamente os conflitos contemporâneos, muitos as veem como reflexo das tensões atuais.
A rivalidade entre Irã e Israel transcende questões religiosas, envolvendo disputas por influência regional, armas nucleares e alianças estratégicas. Historicamente, a Pérsia foi um instrumento de Deus para libertar os judeus do exílio babilônico. No entanto, os textos proféticos também retratam a Pérsia como um agente de conflito nos tempos finais, destacando a complexidade de seu papel no plano divino. Diante de tantos eventos, é importante lembrar que, nas Escrituras, os conflitos terrestres são subordinados ao propósito eterno de Deus. Enquanto guerras e disputas continuam a moldar nosso mundo, as profecias bíblicas apontam para um desfecho onde a justiça e a soberania divina prevalecerão. Hoje, as tensões no Oriente Médio são um lembrete das complexas disputas geopolíticas que envolvem poder, religião e identidade. Para muitos cristãos, esses acontecimentos representam um chamado à oração e à reflexão. Como Isaías 2:4 nos lembra, haverá um tempo em que as nações transformarão suas espadas em arados. Até lá, cabe a nós buscar entendimento, promover a paz e agir como agentes de transformação. E aí, o que você acha? Estamos testemunhando o início de eventos profetizados ou ainda estamos longe desse desfecho? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar essa discussão. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tem mais um vídeo aparecendo agora na tela, com um tema que certamente vai te deixar intrigado. Até a próxima!